Vai começar a temporada da Fórmula 1 2024, a espera acabou. Nós vamos conversar hoje sobre as expectativas que a gente tem e vocês também da temporada 2024 da Fórmula 1 a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Sérgio Siverny, esse é o Boteco F1. Estão vendo minha camiseta aqui, ó? Essa camiseta com um desenho do carro de Fórmula 1, os carros até 2000 e... Eu acho que esse carro aqui, a gente tem até 2016, com certeza, eu estou em dúvida qual é o modelo nesse momento, você pode investigar aí. Tem até sellstore.com.br essa camiseta e muitas outras mais, vários estilos do seu piloto e ou equipes favoritas. Só entrar na sellstore.com.br e quem é membro do canal tem direito a sorteios de kits dessas camisetas aqui. Link para se tornar membro também na descrição do vídeo. Para conversar comigo sobre a expectativa da F1 24 está o Cássio Cortes. Tudo bem, Cássio? Salve, salve, obrigado pelo convite, Sérgio. Essa é a época do ano que é a melhor época da gente especular, né? Porque é aquela história, expectativas são decepções, né? Enquanto a gente não tiver nada concreto, não tiver carro na pista, a gente pode sonhar. A gente pode sonhar, sei lá, uma McLaren que já deu um baita salto no meio do ano passado, de repente deu mais um salto e começa o Norris como o melhor carro do ano, Aston Martin, Alonso recupera aquele, ou melhor, reproduz aquele início do ano passado, o Max, de repente, quebra um dedinho caindo de bicicleta, fica fora de uma corrida. Que isso? Enfim, enquanto o Max, de fato, não chegar no primeiro teste lá no Bahrein, enfiar 7 décimos em todo mundo e destruir todas as nossas ilusões, a gente pode ir se iludindo. É o clássico momento no ano em que o torcedor da Ferrari pensa, agora vai. Então, aproveite, pode ser que você comece a chorar ou não, muito em breve. Como vai funcionar a dinâmica desse vídeo? Eu, lá no Instagram do Boteco, segue por lá inclusive, @BotecoF1, eu pedi para vocês mandarem a expectativa de vocês. A gente vai conversar com base nessas expectativas. Então, vou pedir para a minha voz da consciência já colocar a primeira caixinha de diálogo para a gente ver qual foi a primeira grande expectativa da galera lá no Instagram do Boteco F1. E a gente já começa. Tá vendo, ó? Em março ou em abril essa pergunta é absurda. Agora, em janeiro, ela ainda é factível. Ricardo volta a vencer. Vamos falar então, porque assim, ó, o Ricardo tá na AlphaTauri, Visa, a gente não sabe o nome do time até agora. Se chamar Visa Cash App RB, que é o que vazou, vai ser o pior nome de equipe da história da Fórmula 1. Sabe de que eu lembrei? Da Mastercard Lola. É verdade, você postou inclusive. A primeira coisa que veio na cabeça foi esse fiasco. Eu lembro muito disso porque o meu tio me deu, na época, um livro informando tudo da temporada. É 97? 97. E tem o carro da Mastercard Lola, e eu achava, meu Deus, carro horrível, que carro feio. E eu nem lembro se ele terminou a temporada. Não, ele não começou. Ele não começou, né? Ele apareceu era um carro nas cores da Mastercard, né? Eu não sei se você já falou disso em algum vídeo e tal, se você... foi um esquemão que não deu certo, né? A ideia era que você fizesse um cartão de crédito da equipe e a receita ia vir de um revenue share de quem tivesse o cartão. Nossa, ou seja... outros tempos. Não, a Mastercard em nenhum momento chegou e falou, não, toma aqui 10 milhões, 20 milhões para o seu title sponsor. Ela falou, tá, você quer lançar um cartão de crédito e eu dou um percentual? Ela meio que liberou o nome, entendeu? Para a Lola, né? Entendi. E aí, nunca foi lançado esse cartão de crédito, ou seja, nunca teve receita nenhuma. A equipe, ela foi para a primeira corrida na Austrália, tomou, não me lembro se 10 ou 12 ou 7 segundos, a grana nunca entrou. Na segunda corrida, ela deixou de tentar ir já para a segunda ou terceira corrida do ano. Na única corrida que ela apareceu, de fato, ela não teve condições. Ela tomou 10, 12 segundos e não classificou. Surreal. Acho que a gente pode falar do Ricardo e falar um pouquinho dessa equipe. O que a gente espera, né? Da AlphaTauri e também do Daniel Ricciardo, que vai ter novamente um ano completo, a gente espera,
ao lado do Yuki Tsunoda. A gente estava falando em Verstappen quebrar o dedinho, né? De fato aconteceu com o Ricardo ano passado. Quebrou. Rapaz, aí, inclusive contou a história no podcast da Fórmula 1, não sei se você viu, dele saindo do carro. Sim. Assim, Ai, que aflição. O que você espera? O que você acha? Cara, na Fórmula 1, às vezes o Bottas não freia na primeira curva, tira 8 carros e o Ocon ganha uma corrida de Alpine, né? Impossível não é. Mas hoje, na data de hoje, nesse domingão aqui, quanto é que tá pagando uma vitória da Visa Cash App RB em 2024? Tá pagando 100 para 1, né? Não é uma coisa que vai acontecer. Vitória, eu acho que em condições... Se bem que a gente já viu o Toro Rosso, o próprio AlphaTauri vencer, né? Já com o Gasly e, aliás, 2 vezes em Monza, ironicamente, as 2 vitórias da Toro Rosso / AlphaTauri. Mas não vai acontecer em condições normais de temperatura e pressão. A grande questão em relação a essa equipe para mim esse ano Ricardo vai conseguir afofar o Tsunoda? Se ele conseguir, e ele não precisa estraçalhar o Tsunoda. Se ele meter 60-40 no Tsunoda, ele é o piloto da Red Bull para 2025. Ele é o novo companheiro do Verstappen. Então essa é o grande storyline, né, dessa equipe para 2024. Até porque a Red Bull não tem quem subir. Namorou bastante o Lando Norris, ele disse não, então... Para 25 o Norris ainda tem contrato vigente, né? E ele falou que não sai da McLaren. Sim. E o Zac Brown já comentou também que não vai deixar ele sair muito barato. Sim. Então o menino virou o Mbappé da Fórmula 1. Eu acho que o sonho da Red Bull é que o Ricardo faça esse serviço, porque a gente está brincando aqui, Visa Cash App RB, é um nome horroroso, mas por quê? Porque são 2 empresas americanas, a Visa e Cash App, que querem estar na Fórmula 1 na Red Bull, e a Red Bull não tem mais espaço, né? O naming rights da Oracle na Red Bull é o maior contrato de patrocínio da Fórmula 1 hoje, né? Então, isso é por causa do Ricardo. Se a dupla ali fosse Tsunoda e De Vries, não teria Visa, não teria Cash App. E a gente sabe também, né? O Verstappen, ele gosta de sentar num carro de corrida e acelerar. Todo o resto que envolve a atividade de piloto de Fórmula 1, e aqui, tá os meus patrocinadores americanos chamando. Aqui ligando. Todo o resto que envolve a atividade de ser piloto de Fórmula 1, né? Compromisso com o patrocinador, ser famoso, ser reconhecido. Ele é um sonho para qualquer equipe de Fórmula 1. Não, eu digo, o Verstappen tem ojeriza isso, ele não gosta. Sim, mas o Ricardo, esse é o ponto. Ele vende muito nos Estados Unidos, né? Tanto que a gente vê... ano passado, que ele estava praticamente sem equipe, ele foi dar entrevista em Jimmy Kimmel, em... Daily Show, sabe? Então, nesse sentido, penetração muito grande ele é o companheiro de equipe perfeito para o Ricardo, porque pro Verstappen, o que ele faz melhor que todo mundo na Fórmula 1 é a parte de marketing. O que o Verstappen odeia fazer é a parte de marketing, né? Então, tudo que a Red Bull quer é que o Ricardo não seja destruído pelo Tsunoda em 2024, para que ele possa ser o companheiro do Verstappen em 2025. E os dois se davam muito bem na época de Red Bull. Tinham os vídeos que saíam no canal oficial do Red Bull, os dois brincavam bastante. Então, fica aquela sensação, tiveram, né, obviamente a sua rixa, claro, mas eu estou muito curioso para ver o que o Ricardo vai fazer esse ano, numa equipe que quem conhece, numa equipe que quem já tem familiaridade, porque eu ainda acho, eu talvez esteja sozinho nesse barco, eu ainda acho que o que aconteceu com o Ricardo na McLaren foi algo fora da curva. Sabe? Eu não acho que o Ricardo de verdade estava na McLaren. Não, com certeza não. No nível que foi algo fora da curva, né? Foi uma característica muito específica que não casou. Agora, vamos lá. São favas contadas isso do Ricardo dominar o Tsunoda. Cara, o Tsunoda aposentou o Nick De Vries, foi mais rápido que o Lawson, foi mais rápido que o Ricardo. O Tsunoda, brincando, tá indo pro 4º ano de Fórmula 1. Quinta temporada. Quinta temporada, então já é um cara experiente. Não é fácil a tarefa do Ricardo de se impor sobre o Tsunoda em 24. Mas é curioso também que a Red Bull não pensa em subir o Tsunoda. Nunca pensou. Acho que eles não confiam. Isso é uma coisa muito interessante, assim. Não existe a Red Bull quando a gente fala de piloto, né? Existe o Dr. Marco. Depois da morte do Mateschitz, né, que era o manda-chuva de tudo o Dr. Marco é um cara que é austríaco também, tem uma relação muito antiga com o Mateschitz. Teve contrato renovado há pouco tempo. Mas eu quero dizer o seguinte, até antes da morte do Mateschitz, a palavra do Dr. Marco era lei. Hoje, que não tem esse estofo do Mateschitz, é mais fácil a gente imaginar um cenário em que um Horner truca o Dr. Marco. Por que eu estou dizendo isso? Não é a Red Bull que acredita ou não em um piloto, é o Dr. Marco. E o Dr. Marco nunca acreditou no Tsunoda. Ele tem uma série de características que até os próprios pilotos brasileiros
historicamente, no programa de pilotos da Red Bull, sempre sofreram com isso. O Dr. Marko é um austríaco... Vou usar uma palavra... Não vou usar essa palavra aí, porque pode dar processo. Cuidado. Mas é um austríaco de posições muito radicais, né? Que a gente, inclusive, parecidas com o de um outro conterrâneo dele, que a gente usa a expressão. Então, o negócio dele é o seguinte, coisas que ele está atuando aí na Fórmula 1 há mais de 20 anos, em 30 anos praticamente. A gente entende, antes, né, na Fórmula 1, não 30 anos, mas nas equipes anteriores, né? Se você não sabe, a relação do Dr. Marko com a Red Bull começa porque a equipe de Fórmula 13, Fórmula 3000 dele, que era a RSM Marko, passa a ter o apelido o patrocínio da Red Bull. Então ele é um cara que a gente já viu que ele gosta de, por exemplo, jogar o cara no fundo da piscina para ver se ele nada, né? E ele tem ojeriza a pilotos emocionais. Ele acha que o piloto de Fórmula 1 tem que ser uma geladeira. Que é o Verstappen. Que é o Verstappen, que não é a média dos pilotos brasileiros, né? Uma das primeiras duplas bancadas pela Red Bull na equipe do Dr. Marko na Fórmula 3000, a primeira dupla, na verdade, foi Henrique Bernoldi e Ricardo Maurício, né? Ele tem experiência de trabalhar com piloto brasileiro há muito tempo. E o Tsunoda é isso, né? O Tsunoda é esse cara que dá piti no rádio e é um cara claramente que tem uma dificuldade maior de controle emocional. E fala coisas que, para esse austríaco com esse background, são inconcebíveis. O Tsunoda fala abertamente que odeia academia, odeia a parte de... é tudo... O que o Dr. Marko quer é aquele robô exterminador do futuro ali. E o Tsunoda não é esse cara. E ainda, além disso, né, o Tsunoda entrou na órbita da Red Bull por causa da relação com a Honda. Eu ia falar isso, que é uma relação que tem data para acabar em 26. Bem provável, quando a Honda for para Aston Martin, o Tsunoda... Mas o ponto o Tsunoda... Se o Tsunoda estraçalhar o Ricardo Aí acabou. Não, eu digo assim, ele não se credencia em nada dentro do mundo Red Bull, entendeu? O Tsunoda, nem que ele ganhe todas as corridas da temporada 2024, ele não vai entrar no pipeline da Red Bull. E é o contrário pro Ricardo. Aposentadoria total para ele, se isso acontecesse. Mas o Tsunoda, ele é uma propriedade Honda, né? A gente vê o que o Tsunoda precisa fazer em 24 e 25 é mostrar que ele está amadurecendo para ele ser um sucessor natural ao Alonso na Aston Martin, né? Vamos pro próxima caixinha, que eu quero ver o máximo de caixinhas hoje. O Henrique Doug, lembra do desenho do Doug? Doug Funny. Sainz top 3 no campeonato, com mais de 2 vitórias, anota aí. O Doug Henrique, tá printado, tá? Eu vou deixar salvo aqui. Carlos Sainz, a gente pode falar um pouquinho da Ferrari também, que eu disse, né? Essa época do ano, todo ferrarista pensa, agora vai. Sim. E pensando no jeito que a Ferrari terminou o ano passado, eu sinto que a Ferrari terminou numa subida, uma né? crescente, Que é importante, no mesmo regulamento, não muda muita coisa. O André Stella, da McLaren, disse que ele espera que os tempos de volta, no ano que vem, fiquem muito mais rápidos do que 2023. Porque ele sente que aí ainda existe um espaço para uma evolução forte dos carros. Sim. O que dá um medo gigante da Red Bull, né? Calcule o que eles podem fazer. Mas o que você acha? Você acha que a Ferrari vai conseguir? E se eles tiverem um bom carro, acha que a gente vai ter uma fricção interessante entre Sainz e Leclerc? Vamos lá, por partes, como diria Jack, o estripador. Eu acho que a questão Red Bull, que o André Stella enfatizou aí no início da McLaren, a Red Bull ela parou de desenvolver o carro, né? Então, assim, o quanto a Red Bull tem na manga para esse começo de ano é algo que tira o sono de todo mundo, né? Tira o sono de McLaren, de Ferrari. Em 2023 eles ainda estavam pagando a punição. Sim. Lembrando também que essa história passou a priorizar o carro do ano que vem. Não é isso, galera. Todo mundo passou a priorizar o carro do ano seguinte, porque é o mesmo regulamento, né? Então, não é exatamente o ponto. Se botar o carro na pista no mesmo regulamento, é tipo um teste. Exatamente. Então, o lance assim, você também não quer... Isso é uma coisa política interessante na Fórmula 1. Cara, a Red Bull ganhou 21 de 23 corridas ano passado. Se a Red Bull começa ou termina o ano
aumentando ainda mais essa vantagem, politicamente é muito complicado. Começa a pensar em mudar o regulamento. Não, foi o que aconteceu com o porpoising ali, né? Vamos aumentar em 15 milímetros para diminuir o porpoising. Na verdade, é uma questão de vamos dar uma mexidinha no regulamento para ver, de 22 para 23, para ver se a dominação da Red Bull cai um pouco. E teve o efeito contrário, porque quem mais se embananou com isso foi a Mercedes, que tinha terminado 22 num crescente. A Ferrari também, quando tem a mudança no regulamento no meio do ano, a primeira corrida é em Spa, a Ferrari já começa a ter um desempenho bem fraco em comparação ao Red Bull, né? Então, assim, a Red Bull, ela com certeza ela guardou um pouco, mas isso é uma questão. Agora, quanto está pagando o Sainz ganhar 2 corridas e ser top 3 hoje, não é nada absurdo, né? Tá pagando 2-1. Ser top 3 acho um pouco difícil, mas ganhar 2 provas esse ano é perfeitamente factível para o Sainz, né? Tomara, porque já mostra que o campeonato seria um pouquinho diferente, né? Mas ganhou uma, né? A única que a Red Bull não ganhou foi ele. Entendeu? Assim, o Sainz, se o carro da Ferrari tiver maximizado, o Sainz é menos piloto que o Leclerc. Não tem como ele só consegue andar junto com o Leclerc numa Ferrari que não permite ao Leclerc extrair tudo, né? Que era uma Ferrari muito nervosa em alguns momentos do ano passado. Mas se a gente olhar se a gente pegar, isso nunca acontece, tá? Mas se a gente pegar a curva natural do fim do ano passado e projetar para esse ano, a gente estaria olhando para um campeonato em que o Verstappen é campeão, o Leclerc vice e o Sainz é terceiro, né? Não é nada absurdo. A Ferrari começou ano passado bem mal, né, em comparação ao que foi em 2022. Lembrando que o nosso papo aqui também está disponível no YouTube Music. Pode ir lá e só ouvir, mas aí você vai perder os nossos rostos bonitos. Não faça isso também. Vamos para a próxima. O Real. Carros mais rápidos em sentido de tempo, algo mais parecido com 2021 em performance. A gente praticamente já falou isso, né? Que o André Stella disse que os carros tendem a ser mais rápidos. Não sei se perto do que foi em 2021. O Kimi, a última vitória do Kimi foi em 2021 ou 19? Vitória, não lembro. Não lembro, foi no GP dos Estados Unidos? Voz da consciência, se você lembrar, fala para mim aqui. Porque aquele ano foi o ano que a Fórmula 1 teve os carros mais rápidos 19. Da história, Sim. né? Eu acho que foi 2019 mesmo. Então, promessa é de que sim, os carros ganhem alguma velocidade em comparação ao ano passado. Mas sinceramente, cara, isso pra mim é uma coisa que... E aquela mudança grande de regulamento que a gente teve para 2017 foi muito em cima disso, né? Não, a gente quer que a Fórmula 1 volte a ser... volte a bater recordes em todas as pistas. Eu acho isso completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Eu acho Até porque nem sempre carro rápido faz corrida boa. Exato. O carro precisa fazer corrida boa. Pro fã que tá na arquibancada, se o carro em Interlagos tá virando 1,7, 1,9, 1,11, não muda nada. Não muda nada. Eu nunca... Tanto que eu nem sei. A gente sabe, né, que esse regulamento novo aí do efeito solo 2022, o carro ficou bem mais lento, mas aí naturalmente a coisa vai progredindo de ano a ano. Eu nem sei se em 2023 a gente já começou a se aproximar é um número que eu realmente não olho, assim. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui também pra gente acompanhar, mas espere sim carros mais rápidos. E a voz da consciência me diz que o Raikkonen ganha em 2018, né, a última vitória dele na Fórmula 1 lá nos Estados Unidos, mas em 2019 a Fórmula 1 bateu muitos recordes. Vamos pro próxima caixinha do Instagram. O Felipe dizendo expectativa do Charles Leclerc disputando o título até o final. Lembra? Sempre o pessoal... Sabe o que eu acho? É que em algum momento... O ferrarista ele é o botafoguense da Fórmula 1, né? Mas, para pensar, em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai dar certo. E a Ferrari vai voltar a ter um campeão mundial. Vai. O último em 2007. Naquele campeonato maluco. Sim. O lance é assim... A parada é, você acredita que o Leclerc pode ser esse cara? Eu acredito que a Ferrari volta a entrar... Não, que o Leclerc é um piloto nível campeão do mundo, não tem nenhuma dúvida. Tem gente que não acha, né? Tem gente que acha que ele é muito superestimado. São pessoas que não entendem nada de Fórmula 1. Alô, você. O Leclerc é o cara em velocidade pura, em uma volta, ele é o piloto mais rápido da Fórmula 1. Então, né? O pessoal fala que ele não é consistente, mas eu acho que o fato da Ferrari não ter entregado a ele um carro extremamente bom pro estilo de pilotagem dele, faz ele errar mais. Não, mas não é só questão do estilo de pilotagem, cara. É a questão do quanto... o Leclerc, ele é exatamente a mesma proporção, se você olhar, de um Ayrton Senna na Lotus. Quando você tem um carro que não é um carro campeão,
em uma volta, levando o carro ao limite extremo, você consegue colocar ele fora do lugar no grid. Depois, na corrida, ou se você continuar tentando levar aquilo no limite, a chance de você errar é muito grande, ou naturalmente você anda para trás. O Senna também, os primeiros de 85, 86, 87 na Lotus, ele faz 6 vitórias e 20 e tantas poles. É uma estatística bem parecida com a do Leclerc. A questão é, o que é um piloto campeão do mundo? O piloto mais rápido do grid, em toda a história da Fórmula 1, nunca houve o cara mais rápido do grid não virar. Todo mundo que foi o cara mais rápido do grid de velocidade pura em um ano da Fórmula 1, em algum momento se tornou campeão do mundo. Não necessariamente naquele mesmo ano, porque não tinha o carro. Caso em 85, 86 e 87, que era o piloto mais rápido do grid da Fórmula 1? Ayrton Senna. Só que a Lotus não permitia ele ser campeão do mundo. É exatamente o mesmo caso. Agora, isso é outra coisa interessante, a galera não saca às vezes. Essa convicção não vem da Fórmula 1. Assim como quando o Ronaldinho Gaúcho tinha 13 anos no Grêmio, todo mundo já sabia que ele seria um jogador de ponta no mundo, o Neymar com qualquer 14... esportista, quando o talento é muito fora da curva, então, não estou falando só do Leclerc, estou falando do Leclerc, do Verstappen... Norris. O Norris, o Russell, agora a gente está falando do Kimi Antonelli. Com 13, 14 anos, no kart europeu, que é aquela coisa de faca ali, todo mundo, cara, esse moleque é diferente, o próprio Hamilton. Às vezes, esse extremo fenômeno do kart não confirma no carro. Tem isso também, porque são esportes um pouco diferentes. Mas quando esse fenômeno do kart senta no carro e confirma, campeão da Fórmula 3 no primeiro ano, campeão da Fórmula 2 no primeiro ano, primeira temporada de Sauber, bem pra caramba, leva o carro para fora do lugar. Agora, tudo que ele precisa é de um carro que dê a ele condições de ser campeão do mundo. A questão é, quando isso vai acontecer? Não antes de 2026, para mim. Você acha que não? A nova janela de oportunidade da Ferrari 2026, principalmente considerando duas coisas, né? A gente já viu que em mudanças de powertrain no passado, às vezes a Ferrari se deu bem, às vezes de forma ilegal, mas se deu bem. Mas a tendência é se dar mal. Não acho que a tendência seja se dar mal. Eu acho que isso é outra coisa importante. A Fórmula 1 ela é sempre relativa, nada é absoluto, tudo é relativo. O que a gente tem como uma possibilidade não desprezível em 26? Um projeto que pela primeira vez vai construir um motor do zero, sem auxílio de propriedade intelectual da Honda, né, ou de uma grande montadora, e com a Ford vindo de fora para dar a consultoria na parte elétrica do motor, que vai pesar muito mais do que pesa. É bom deixar isso claro, porque tem gente que acha que a Ford vai construir um motor. Não, o motor é um motor Red Bull Powertrains, tanto que a Red Bull Powertrains passa a se chamar Red Bull Ford Powertrains, né? O name rights da Ford, ele não é na equipe, ele é na fabricante de motor. O nome correto naquela fórmula clássica que a gente acostumou, né? McLaren Honda, né? Sempre saía, era Marlboro McLaren Honda, patrocinador, escuderia, motor. O nome correto da Red Bull para 2026 seria Red Bull Ford, né? Só que óbvio que isso fica ridículo, então vai ser Red Bull Ford. Mas o que eu estou dizendo isso tudo? Não é a questão se a Ferrari vai estraçalhar ou não. A questão é, será que a Red Bull não pode dar uma derrapadinha em 26, a Red Bull Powertrains com a Ford? Aí, se a gente tira 7 décimos de Powertrain da Red Bull atual, quem são as melhores equipes do grid? Ferrari e Mercedes, né? É aquela questão, tudo é relativo. Então, eu acho que a esperança da Ferrari para 26 vem quase que mais de uma possibilidade maior da Red Bull perder um pouco de performance do que dela a Ferrari especificamente ganhar, né? A esperança de todo mundo é que a Red Bull não vai parar de lutar pelo título até 2026, isso está claro. Mas a esperança que a gente tem é que as equipes consigam se aproximar de alguma forma. Até porque, qual foi a última vez que o carro de Adrian Newey deixou de ser dominante? Passou a não figurar mais. Quando o powertrain passou a pesar mais do que a aerodinâmica, que foi 2014, a Fórmula híbrida, né? Então, o único jeito de separar o Newey é mudando completamente a questão dos motores. E o Newey, talvez ele tenha chegado no ponto primordial do conhecimento dele, porque ele tem muitos carros rápidos no seu currículo, mas que quebravam demais. Esse carro não quebra. É verdade. O que pode dar uma sensação pra gente que o Verstappen não está usando 100% tá exigindo do tudo. carro. É verdade, é verdade. Entendeu? Então... Carro que não quebra é carro longe do limite, né? A gente tem que ter esperança, gente. Sonhar é o momento de sonhar. Que a gente pode ter pelo menos um pouquinho de competitividade. Eu vou te dizer, a galera que queria muito ver o Ricardo. Um Ricardo em forma é o pior pesadelo que a gente pode ter.
Porque uma das coisas que garante um pouquinho de sal é que a gente sabe que o Pérez não está entregando sempre o segundo lugar ali pro Verstappen. Tem uma coisa ali pelos lugares do pódio. O Ricardo informa, ele não vai ameaçar um título do Verstappen. Você acha que não? Não. E ele pode ser um cara que dessas 19 vitórias do Verstappen faz 19 segundos lugares, entendeu? Não, aí é pior vai ficar ainda. pior ainda. Não quero, não. Próximo, vamos parar de falar disso. Vamos pro próximo. Drugo no lugar do Stroll. O Drogovic vai pro segundo ano como piloto reserva da Aston Martin. Assim, chegou num momento perigoso, né? Porque assim, se ele ficar mais tempo como piloto reserva, corre o risco dele sumir naquele lugar. Porque assim, a gente pensa, o cara é piloto reserva de uma equipe de Fórmula 1. É um trabalho inacreditável, mas todo mundo que assiste pela TV quer ver o Drugo no carro, seja em outra equipe ou na Aston Martin mesmo. Você vê se existe alguma possibilidade do Drugo aparecer no carro da Aston Martin, você acha? Concordo 100% com você que 25 é o último ano do Drugo não correndo de alguma coisa. Isso, se ele não conseguir uma vaga no grid da Fórmula 1 em 26, ele tem que ir para o WEC, ele tem que ir para a Indy, ele tem que sair dessa vida aí. Mas, aonde ele deposita as esperanças dele, né? São duas, na verdade. Uma o Alonso tem um contrato de 2+1 com a Aston, né? Então ele tem contrato até o fim de 25. E aí, vamos voltar ao início aqui do episódio de hoje. Vai que o Tsunoda afofa o Ricardo. E o Ricardo é descartado da Red Bull para 2025. E o contrato do Norris termina em 25, a Red Bull consegue o Norris para 26 apenas. Será que não rola um mandatinho tampão do Alonso ali em 25 na Red Bull? Bom para Alonso. Ficar um ano? Fica um aninho aqui, se aposenta, ganha 2, 3 corridas. Você falou isso numa live no teu canal. É extremamente improvável, mas não é impossível. Então, assim, fato vamos aos fatos e não às especulações. O Alonso tem 2+1 com a Aston. Então, ele tem uma cláusula que é uma opção do lado dele para 26. Então, existe a possibilidade do Alonso não estar... Desculpa, 2+1, 24 para 25. Existe a possibilidade do Alonso não estar na Aston Martin 25, possibilidade pequena, porque a opção é dele, ele só sai da Aston se surgir algo melhor que a Aston para ele em 25, e a única possibilidade que eu vejo de surgir algo melhor para ele que a Aston é esse cenário bem improvável da Red Bull. Agora, a melhor notícia pro Drugo de 2023 foi que a Aston vai retomar o projeto de Le Mans para 25. Então, talvez exista também um cenário em que o Stroll, sendo muito afofado pelo Alonso em 24, decida, olha, já fiquei, porque a gente esquece também, o Stroll tá há 7 temporadas. Vai pra 7ª, cara. Ele já sacou que um campeão do mundo ele não vai ser. Quem sabe ele ainda é jovem, não pode ser um campeão de Le Mans, um campeão do WEC. Que não é uma coisa muito difícil de acontecer. Exato. Então, assim, o Drugo precisa estar ali na Aston até setembro de 24, para ver se uma dessas duas possibilidades de saída, seja do Alonso, seja do Stroll, seja do Alonso para Red Bull, que é bem improvável, seja a gente ver esse projeto da Aston de Le Mans ganhando corpo e com o nome do Lance Stroll ligado, aí ele teria um caminho para a Aston em 25. Se esse caminho não existir na Aston em 25, ele tem que bater na porta de uma Haas, de uma Williams, ele ficar um terceiro ano como terceiro piloto da Aston Martin. Vai ficar muito complicado. Às vezes ele pode até seguir o caminho realmente da WEC com a Aston Martin também. Vai saber, né? É verdade. Porque para o piloto realmente ficar sem correr é muito complicado. E lembrando que ele recusou Indy, recusou Fórmula E, né? Para justamente ficar na Fórmula 1. A gente tinha esperança da Williams, mas acabou não acontecendo, infelizmente. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer com o Drugo. Contenha-se aí, calma, respira. Em algum momento pode acontecer de algum piloto brasileiro aparecer na Fórmula 1. Lembrando que esse ano a Fórmula 2 estará muito... A tendência é que seja uma temporada inacreditável da Fórmula 2, tá? Então assista a Fórmula 2 ano que vem, porque tem o Bortoleto, tem o Antonelli, tem o Iwasa também, né, que corre bastante. Isaac Adjar é um cara que, nesse mundo que eu estava falando antes, né, que na Red Bull existe a cabeça do Dr. Marco, o Isaac Adjar, que é um cara que não fez grandes coisas na Fórmula 2 ano passado, mas ele é um queridinho do Dr. Marco, outro cara pra ficar de olho. Fique de olho na Fórmula 2. Próximo. Mais competitividade, a FIA mais coerente, é pedir muito, ajude Nakamoto. FIA coerente, aí. Que situação foi no ano passado, hein?
Eu acho que a gente tem uma situação muito ruim hoje, né? Que é um cara com um ego muito grande e que quer... Aparecer mais que a Fórmula 1. Exato, né? Ele usa a Fórmula 1 como cabide, é uma coisa que a gente vê muito em política, né? E é o novo Balestre, é um Balestre das Arábias, né? Exatamente o mesmo tipo de postura que o Balestre tinha. Essa questão da investigação da Suzy Wolff, do Toto Wolff, um negócio ridículo. Isso parece que se transformou novamente, vamos dizer assim, uma moda, né? Entre os políticos que estão à frente de cargos grandes em competições esportivas. O que acontece na FIFA, por exemplo, né, com o Infantino... Cara, o presidente da FIA tá seguindo o mesmo caminho, sim. Sem muito pudor, sabe? Acho que a galera realmente tá perdendo um pouco do pudor nesse quesito. Eu vou fazer mesmo, o pessoal vai ficar bravo. Copa do Mundo, 48 times, a gente não sabe direito como é que o pessoal vai passar. Tudo bem, continua, dá mais dinheiro. Agora, pra Jude não se... Hey, Jude, não fique assim, sabe, a vida ainda é bela. O ano vai ser mais competitivo, né? Eu não espero aqui uma disputa de título até as 2 últimas corridas do ano. Eu acho que o Verstappen vai ser campeão com o pé nas costas, mas eu não acho que ele vai ganhar 19 corridas. Talvez ele ganhe 12 e a gente tenha outros pilotos ganhando as outras 12. Já seria uma bela melhora em relação ao que a gente teve em 23. É muito difícil na Fórmula 1 um piloto dominar do jeito que o Verstappen dominou o ano passado. Quem poderia ter vencido todas as corridas fácil. Fácil. As 2 corridas que o Pérez ganhou, o Verstappen foi segundo, né? O Pérez nem ajudou a Red Bull a ganhar uma corrida. Se o Pérez quebra na última volta nessas 2 corridas, o Verstappen ganhava. Isso é muito louco. A única corrida que ele realmente pastou um pouquinho o Verstappen foi Singapura por culpa da equipe. Não, e eles já esperavam que o carro não ia render. É uma fraqueza que o carro da Red Bull demonstrou no ano passado, a única possível. Mônaco, se você parar para pensar, eu acho que a disputa até pela pole foi bem, né? Tanto que o Verstappen sofre para pegar aquela pole position, mas o carro da Red Bull não se dá muito bem com curvas de baixa velocidade. E a outra coisa muito louca da Red Bull, do Verstappen, né, ano passado, é... assim, corridas em que ele classificou lá atrás e choveu, sabe? Mesmo nas corridas bagunçadas, Miami, ele também ganhou, né? Não tá bastando simplesmente sair da rotina para ele não ganhar. A superioridade é tamanha. E ele, cara, a gente viu, por exemplo, nos anos de dominância do Hamilton na Mercedes, o Hamilton ganhava 12 das primeiras 15 corridas do ano, e as últimas 3, 4 ali, ele já tava mais no Instagram, ei, vamos aí, e ele não ficava naquela coisa... O Verstappen é um fominha, cara. Ele é um cara que... o único propósito dele na vida é sentar no carro de corrida. Eu tenho a sensação, cara, que a brisa dele não é o prazer de guiar um carro de Fórmula 1. A grande brisa dele, o grande motivador dele é a sensação de derrotar os demais. Por isso que ele anda de esportes, por isso que ele gosta de Le Mans. Onde ele puder sentar num carro e mostrar para todo mundo que ele é muito melhor que os outros, qualquer que seja o carro, ele vai fazer isso. Até por isso, essas teorias de que talvez ele se aposente depois desse contrato de 28, eu não acho nem um pouco absurdas. Você como piloto, me fala, qual que é a solução para os limites de pista da Fórmula 1? É uma grande... A solução são as pistas, né? A questão é difícil você... Você não pode construir uma Suzuka hoje, de novo, que depois que você sai ali dos S, aquela curva, aquelas 2 de alta direita ali, a segunda é uma curva de alta em 4ª, 5ª marcha, reto no muro. Seria inadmissível, inconcebível hoje. Então, primeira coisa, você precisa manter o máximo de Suzukas, Interlagos, né, pistas clássicas que inerentemente não tem esse problema. Agora, uma vez que você tem essa situação de circuitos modernos que são outra, a gente estava reclamando, né, das pistas de rua da Liberty. A pista de rua também resolve isso, né, na maioria dos pontos. Agora, nas pistas que realmente é difícil, cara, é o princípio do chip da bola da FIFA no futebol. Tem que ser um sensor e o cara ter uma luzinha ali e, tipo, tudo é uma questão de consistência e clareza das regras. Então, assim, tem um sensor no pneu, tem um sensor na linha. Você pode passar ao longo de uma corrida 3 vezes. Passou a 4ª, é 5 segundos. Passou a 5ª, é 20 segundos. E deu, cara. Não tem mais o que debater, entendeu? E outra, sei lá, o cara tendo um painel ali. Passou a primeira, pum, acende 3 luzinhas. O cara vai administrar isso. Contanto que seja igual para os 20 carros, qualquer regra que você aplique de forma consistente, e aí qual é o grande lance? Não pode ser um cidadão ali na câmera olhando, como a gente teve. Faltou uma... Não, tem que ser 100% eletrônico o negócio. Não pode ter interferência humana. Funciona.
Não é o ideal, né? Mas é o que temos para hoje. IAs, né? Eu acho que para mim a Áustria, que é um circuito que quase sempre tem problema com limites de pista, eu acho que às vezes o pessoal da FIA dá uma exagerada, assim. A curva, você pegando a pista da Áustria, lá, eu acho que já é terceiro setor, você tem uma curva para esquerda e que você joga o carro para a direita. Sim. Sabe? Sim. A tendência é que o carro realmente espalhe. Eles botaram uma caixa de brita ali. Sim. Perfeito. Sim. Mas o Pérez, ele sofreu uma punição, não lembro se o ano passado ou retrasado, que ele acabou passando da zebra ali. Cara, sabe, pra mim já é um exagero. Tem a brita ali, deixa o cara aí onde ele quiser. Esse ponto dos sensores, até porque não é prático a gente ter isso na pista inteira. Não tem como você sensorizar 5.320 metros com várias questões de... Não é uma reta, né? Agora, nos pontos estratégicos, o que são os pontos estratégicos? São pontos em que você, se ultrapassar o limite da pista, você vai ganhar tempo. Onde você não ganha tempo, dane-se que o cara está passando para fora. Eu vou dar um exemplo clássico, Curva do Sol em Interlagos, que hoje em dia é totalmente de asfalto do lado de fora. Se o cara... Até teve uma corrida da Truck que o Paulo Salustiano, no caminhãozão, né, que tem 1.500 cavalos e pneu radial, ele sacou que fazer o sol, um traçado longão ali no sol, indo lá fora e voltando no meio da reta oposta, ele ganhava alguma coisa. Cara, não está prejudicando ninguém. A não ser que não seja uma ultrapassagem, né? Exato. E assim, um Fórmula nunca, se fizer esse traçado do Salu ali no sol, nunca vai ganhar tempo. Então, se o cara quiser, em todas as voltas, pegar aquela área de escape da saída da curva do sol, deixa o cara, ele não está ganhando tempo, né? Próximo. Vamos ver a próxima figurinha do Instagram. 20 mais 24 é igual a 44, ou seja, o octa. Mas 20 o quê? O número de carros? É o ano 2024. 20 mais 24, sim. 44. Não, e Hamilton campeão tem 13 letras, diga Zagado. Lewis campeão. Cara, e aí? Quem foi que disse essa semana ou semana passada que acha que o Hamilton já foi, não vai mais ser campeão mundial? Você ainda acredita no 8º título do Hamilton? É a mesma questão do carro, né? É difícil a gente imaginar a Mercedes entregando, pelo menos em 2024, né? Vai que... Sim, mas tira o carro da nossa conta. Você vê apetite no Hamilton ainda? Não. O Hamilton só tá na Fórmula 1 para ser pelo 8º título. Te digo mais, se o Hamilton tivesse sido campeão em 21... depois o novo regulamento em 22 da Mercedes ele tinha largado. Ele teria largado. Ele só tá ali pelo 8º título. Ou talvez ele já teria largado ali. Pra saber, né? Mas assim, duas coisas nesse sentido. Hamilton tem condições de ser campeão do mundo? Absoluto. Hamilton botou o Russell no bolso ano passado. Agora, quando a Mercedes vai ter condições de entregar um carro para ele? Para 24 é difícil da gente imaginar. Para 25, tanto Mercedes quanto Ferrari, nessas curvas, né, de regulamento estável, de ir achatando, não é tão fora da realidade a gente imaginar um cenário tipo 21, que depois de muitos anos, tirando um pouquinho, no finalzinho a Red Bull conseguiu finalmente passar a Mercedes. Mas é algo para 25. E aí, de novo, 26 a questão, de repente a Mercedes pega na veia esse novo regulamento de motor. Mas será que o Hamilton, se ele de fato for afofado em 24 e 25, ele vai querer ficar para 26? Eu acho aí que é não fica. 2026 eu já acho difícil para Hamilton, Alonso, né? Esses caras já estarão aposentados por lá. Próxima figurinha. Sargent e Pérez substituídos durante a temporada, o Rafa fala. Eu sinto que o Pérez deve ter alguma coisa no contrato de cláusula de desempenho. Eu acho. Porque faz sentido com o histórico da Red Bull. Se até o meio do ano o Pérez não estiver andando bem, e especialmente uma ou duas equipes estiverem próximas da Red Bull, não sei não, hein? Se o Pérez termina o ano. Eu acho que substituído durante o ano é difícil, né? Precisa estar muito... porque não é questão só do desempenho, é questão de erros, né? O cara tem que estar cometendo uma sucessão de erros graves. Eu não vejo o Pérez nessa situação. Eu vejo o Pérez, naturalmente, como um cara que, com a Ferrari e a Mercedes fazendo o seu trabalho correto, digamos assim, não... Porque, na verdade, o que aconteceu de 22 para 23, a tendência era achatar. E a Ferrari e a Mercedes andaram para trás, né? Tanto que quem fez pódios e pódios no início do ano foi a Aston Martin, né? Por demérito da Ferrari e da Mercedes. A Ferrari e a Mercedes corrigiram
a rota e estão num crescendo de achatar em relação ao Red Bull. Na tendência, né, se todo mundo fizer o que a gente mais ou menos espera em 24, a gente vai ter um campeonato com Verstappen em primeiro, e aí, em alguma permutação, as duas Ferrari, as duas Mercedes, quem sabe uma McLaren, quem sabe uma Aston, e aí o Pérez, né? Se a gente olhar para a qualidade do piloto que está em cada carro. Então... É muito difícil de entender o que aconteceu com o Pérez na Red Bull, porque o que eu li, que várias pessoas disseram sobre ele, é que mesmo nos anos de Force India, ele era um cara que tinha um bom entendimento da corrida, ele tinha essa leitura como se ele estivesse fora do carro, como grandes pilotos têm. O Sainz tem muito disso, né? O Alonso tinha muito isso no bicampeonato dele com a Renault, só que ele tem uma dificuldade gigante em acertar o carro. Eu vou dizer assim, o que aconteceu com o Pérez? O Pérez foi o Pérez. Então, só que qual é o problema? Na Red Bull, ele sofre muito para acertar o carro, tanto que ele sofre bastante no sábado. Sim. Né? O carro sim. dele sempre tem algum tipo de problema no sábado. Mas não é que ele sofra. O Pérez é um cara que não tem velocidade explosiva. Ele nunca teve. Então, mas imagina se ele... Tanto que a Red Bull fez. Vamos pegar o acerto do Verstappen e colocar no Pérez. O Pérez sofria mais ainda. Aí o Pérez pedia, faz isso daqui com o carro. Quando ele fazia isso com o carro andava mais lento. Mas é que assim, Sérgio, o Pérez, ele é um cara... Pega toda a carreira do Pérez, a categoria de base do Pérez. O Pérez sentou na McLaren... foi estraçalhado, não aguentou um ano na McLaren. Muito bem na Sauber. Aí que tá. Tem na Force India. Calma, eu vou chegar lá. O Pérez, se você der o carro mais a gosto do Pérez e o carro mais a gosto do Verstappen, o Verstappen vai enfiar 6, 7, 8 décimos no Pérez. Sempre, sempre. E aí, se a Ferrari estiver boa, se a McLaren estiver boa, se a Mercedes estiver boa, elas entram nesses 6, 7 décimos. Sempre, entendeu? O que o Pérez tem de grande fortaleza dele? Eu nem concordo com essa leitura de que ele é um grande leitor de corrida cerebral, nem isso. Ele tem um talento... Não é administrar pneu. Exato. Ele é um cara que poupa muito pneu, ele consegue ser rápido. Não é nem um talento, não é nem a questão, ele sabe poupar pneu. O que o Pérez consegue fazer de diferente? Ele consegue ser rápido com um carro muito dianteiro. O carro muito dianteiro, ele poupa pneu, inerentemente, né? Se o carro está saindo... O maior consumo de pneu na Fórmula 1, que é um carro de 1.000 cavalos hoje, é a tração, é o pneu traseiro. O carro de tração, o carro que está muito dianteiro, saindo de dianteira na curva, ele demora muito a tracionar, então ele poupa naturalmente o pneu traseiro. Isso, aí é sempre uma questão, a gente vê muito isso. Às vezes o regulamento, a fórmula de regulamento da Fórmula 1, ela encaixa para o lado de um piloto. Por exemplo... Naquela era ali, na época que a Fórmula 1 estava tentando acabar com a dominação do Schumacher, ele ficava mudando de regulamento, teve os pneus que tinham que durar a corrida inteira. Aquilo encaixava com o Pérez, entendeu? Isso era bom para o Pérez. Ele fez isso na Sauber, brilhou na Sauber num ano assim, que o consumo de pneu era importante, e isso cavou para ele uma vaga na McLaren. Quando ele teve que ser um piloto de ponta, numa equipe de ponta, tá certo que a McLaren não teve um grande ano, mas ele já sumiu, entendeu? E aí, perdeu pro Button em classificação. Né? E aí ele consegue ser bom, que é um cara que a gente sabe que nunca foi rápido de classificação, o Button. Ele consegue ser bom em circuito de rua. Justamente porque no circuito de rua você precisa... o muro está muito próximo. Então, todos os carros em circuito de rua são mais dianteiro. O acerto natural do carro é mais dianteiro. Porque se você der uma passadinha, você dá com a traseira ali. Então, quando o acerto inerente do carro é dianteiro, isso encaixa com o nível de talento. E aí, óbvio, é um cara já experiente, tem 20 anos com essa característica, ele refinou essa fórmula como ninguém. Ele é muito bom nisso. Então, quando o carro está dianteiro limitado, o Verstappen não consegue fazer o talento dele. Então, você acha que é uma decisão da Red Bull de falar, vamos entregar esse carro aqui dessa forma? Não é uma decisão no Verstappen. não é da Red Bull. Isso é o automobilismo. É tipo, o piloto mais rápido vai embora. Não. O carro mais rápido é o carro traseiro. O carro traseiro é o carro que na freada ele aponta e já está na curva. Carro dianteiro, ele precisa contornar, ele é sempre mais lento. Maior, né? Qualquer carro de corrida, cara, sempre está o mais traseiro que um piloto consegue tolerar. O que automaticamente faz do Pérez mais lento. O que faz o piloto que consegue lidar com um carro muito traseiro... mais rápido. É o cara mais rápido, é o cara que tem velocidade explosiva. Por exemplo, Charles Leclerc. Então, assim, e o Verstappen é o álbum, né? Ele fez uma coluna no Players Tribune que ele falou que, explicando, né, como ele sofreu do lado do Verstappen, ele falou que o carro do Verstappen
se desse uma brisa, a roda dianteira fazia assim. Tipo, Surreal, né? a relação de volante e o steering lock mesmo, o ângulo que o Verstappen gostava de usar. E isso aí com cambagem, tudo isso influencia. Mas o ponto é, o carro do Verstappen era um carro que, fazendo assim no volante, pá, a roda virava um monte, para justamente apontar rápido essa traseira. E o Verstappen conseguia fazer isso. Consegue, por isso que ele é o Verstappen. O Albon não conseguiu. No circuito de rua, você não pode ter esse acerto. Então, quando você baixa o patamar do carro, você está baixando o patamar do piloto excepcional. Você está trazendo o Verstappen para perto do Pérez. É o que acontece nas pistas de rua. Mas, ao longo de um ano de 24 corridas, o Pérez nunca vai conseguir ameaçar o Verstappen. Como, numa época de Fórmula 1, se a Fórmula 1 não quebrasse, se a gente tivesse a confiabilidade de hoje, e tivesse 24 corridas por ano, pega o Senna e o Berger na McLaren, o que ia acontecer? A mesma coisa. A mesma coisa. A diferença de patamar dos pilotos é muito grande. Surreal. Para a gente terminar, Cássio, quais são as suas expectativas para 2024? Abre o coração. Acho que a gente temperou um pouco ao longo do papo aí, né? Eu acho que a gente vai ter uma temporada mais competitiva. Tomara, amém. Porque a do ano passado foi muito fora da curva, na falta de competitividade. Foi 2013, segundo semestre, inteiro. Exatamente. Que era o lance que a gente estava falando, né? O Newey com o Vettel versus 2014, quando entra o Powertrain. Então, assim, quer apostar aí no seu bet favorito? Pode apostar Verstappen campeão, vai pagar 1,1 para 1, mas você vai ganhar esses 10% aí, bota R$100, você vai ganhar 10 conto. A Red Bull também acredito que vai ser campeã de construtores, mas eu não acredito, por exemplo, num vice-campeonato do Pérez. Nossa, o Fernando aqui do canal, ele resumiu esse vice-campeonato, ele chamou de vice-campeonato culposo quando não há intenção de conquistar o vice-campeonato. Exato. Ótimo. Deixa isso cair, né? Tá caindo toda hora. Estou mexendo aqui. Então, por quê? Porque eu espero a Ferrari e a Mercedes performando mais no patamar onde elas devem estar. Amém. A McLaren também evoluiu muito. Mas um ponto a Ferrari e a Mercedes performando no patamar que elas deveriam estar, que ano passado elas cagaram. O grande culpado pela má temporada do ano passado foram os erros da Ferrari e da Mercedes. Com a Ferrari e a Mercedes corrigindo o curso, fecha um pouco as oportunidades para a McLaren e para a Aston. Por isso que, por exemplo, eu acredito no Norris como um player forte ali, porque eu acho que o Norris, por exemplo, não acredito numa vitória do Norris em 2024. Pode acontecer, mas eu acredito que a condição normal de temperatura e pressão vai ter uma Red Bull, uma Ferrari e uma Mercedes na frente do Norris na maioria das corridas. O sprint no passado. Fora a questão do Piastri, né? E tem sprint ainda, a gente tem que colocar isso no... Mas eu digo assim, eu acho que McLaren e Aston Martin tiveram um grande 24, um grande 23, graças à subperformance de Ferrari e Mercedes. Eu imagino que 2024 vai ser um ano dominado pela Red Bull, mas com 4, 5 vitórias da Ferrari, 3, 4, 5 vitórias da Mercedes. Esse é o ano que eu projeto. 24 corridas, vamos fazer 30 corridas com o sprint. A sprint pra mim vale um outro podcast, mas eu nem computo, cara. Vou te dizer, não faço... todo final de semana de corrida, eu programo meu final de semana de acordo com a corrida. Eu não perco a corrida de Fórmula 1 se eu puder não perder. Agora, a sprint... eu também. Eu não altero a minha vida em função da sprint. Mas assim, dessas 24 corridas, vamos falar aí de 12 a 14 vitórias da Red Bull, quem sabe com uma ou duas do Pérez, e aí sobram 12 a 10, né? E aí eu acho que quem leva a imensa maioria dessas 12 a 10 são Ferrari e Mercedes, e não McLaren e Aston. Acho que McLaren e Aston, e quem sabe, né, nunca é um eterno, agora vai também da Alpine, vão estar brigando por esses pódiozinhos nessas corridas um pouco mais atípicas. Porque 2023, você tirando o Verstappen, até foi uma temporada interessante. É verdade. Você parar para pensar assim, analisando. Teria sido um baita campeonato, com o Pérez campeão, com esse, olha, tira o Verstappen de todas as corridas, é um belo campeonato. Mas o Verstappen tá lá. Cássio, brigadão, viu? Pô, eu que por agradeço. Participar aqui. Fala pra galera, o seu canal, Instagram, tudo, pro pessoal seguir. Boa, é super fácil, é meu nome, né? Então é @Cássio Cortes em todas as redes sociais aí, e o canal youtube.com/Cássio Cortes. A gente fala mais de carro, né? De produto, carro, mas a gente fala bastante de automobilismo de Fórmula 1 também. Tem alguma coisa nova no canal em 2024? Pode falar. Aguardem. Mas tem sempre coisas boas surgindo aí, inclusive dentro das pistas aí. Vamos ter novidade para falar em breve. Primeiro comentário fixado, todos os links das redes sociais e do canal do Cássio. Gente, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência.
Não esquece do like, se inscreva no canal, tá chegando o campeonato da Fórmula 1, quer entrar no nosso grupo do WhatsApp para conversar sobre as corridas, sprints e tudo mais? Torne-se membro. Assim que você se tornar membro aqui no YouTube, na aba Comunidades, tem um link para você entrar e participar do nosso grupo no WhatsApp. O Boteco F1 continua cobrindo as corridas, então, Sarjão, a corrida acabou de acabar. Cerca de 15 minutos depois a gente entra ao vivo para analisar todos os acontecimentos. Gente, um abração para vocês, boa semana para todo mundo e tchau para vocês. Tchau. Valeu demais.